O pessoal está sempre me perguntando quais são os sites que eu utilizo para buscar inspirações. Pensando nisso, então, estou gravando para vocês o episódio número 4, Projetos que Inspiram. Só que ao invés de trazer uma única inspiração pontual, eu vou trazer para vocês alguns sites que eu estou utilizando para buscar inspiração. Esse aqui é um programa, a gente está no episódio 4, então eu recomendo que você assista os outros episódios também, para entender ali como que eu estou analisando alguns sites, algumas referências, porque dá para você tirar vários insights para você inserir também ali nos seus projetos. Legal? Bora então ver aqui alguns sites que eu estou utilizando e a forma que eu também estou utilizando eles. Uma novidade aqui no meu workflow em relação à busca de inspirações é o Pinterest. Sim, antes eu não utilizava tanto assim o Pinterest, até eu começar a utilizar ele muito como referência para as minhas imagens de IA, e eu entendi que daria para usar isso também para UI. Vejam que ele traz aqui várias referências de aplicativos, porque a inteligência do Pinterest já entendeu que é tipo de material que eu gosto, que isso vai me servir ali para o dia a dia. Então nós vamos ali pesquisando imagens e referências. Olha essa aqui da chave legal. Então você vai buscando ali imagens e referências, então você vai alimentando essa IA e ela vai entendendo o que ela pode trazer para você ali como uma boa referência. Então, como eu estava fazendo alguns aplicativos, então já está me trazendo aqui referências, até de background. Eu estava buscando algumas referências também de elementos isométricos. Então, acredito que para uma referência pontual, ou seja, ali, por exemplo, para fazer um hero section, um board, algo nesse sentido, o Pinterest ele vai te atender muito bem. Vira até quase que um loop infinito em relação à busca de inspirações, porque a partir do momento também que você encontra ali uma boa referência, você consegue dar o zoom nela para poder ampliar ali a sua visualização, e ele já te traz mais referências ainda. Então, se você digitar aqui Bento Grid, vamos lá, Bento Grid UI, cara, vai te trazer infinitas referências. E aí você fala, putz, cara, que legal. Olha esse aplicativo, que massa, né? Vamos supor que, esse aqui, por exemplo. Aí você vai falar, pô, que legal, vamos ver essa referência. Aí a gente traz outros aqui do lado e você fica preso naquele looping infinito. Então, assim, baita ferramenta para você buscar referências ali pontuais. É uma das que eu tenho mais utilizado aqui no meu workflow. Uma das antigas que eu tenho utilizado também com bastante frequência, só que, infelizmente, a gente tem aquela limitação agora. Os caras é mercenário demais, né? Então coloca preço para tudo. Então agora eu consigo visualizar algumas referências, mas como ele mantém tudo muito atualizado, dá para você ir acompanhando sem grandes... não vou falar que é sem grandes restrições, né? Mas assim, dá para você acompanhar, ter acesso ali a alguns conteúdos bem interessantes. Veja aqui, ó, por exemplo, que eu posso buscar uma referência só de depoimentos, uma seção só de depoimentos, seção só de rodapé. Então veja aí que dá para você ter ali várias referências. Do Hero Section, só para você começar ali o start do seu projeto, você tem uma referência de Hero também. O que vocês têm que sempre ficar atento em relação às referências, né, e o grande motivo da gente estar buscando é justamente para a gente destravar as nossas ideias, para que a gente consiga conduzir bem ali o projeto. Então, porque senão a gente vai estar sempre com texto na esquerda e imagem na direita. Vejam que aqui a gente tem esse conceito, né, de texto na esquerda e imagem na direita, mas aqui a gente já modifica um pouco, deixa o canto livre aqui e usa mais uma imagem horizontal. Aqui um texto mais centralizado, aqui elementos de background, aqui combinando os pesos, né, como se tivesse 3 blocos. Então, enfim, dá para vocês buscarem referência aqui nesse sentido. E o Landbook, muito bom, Landbook. Sempre tenho utilizado ele também. E para quem está buscando referências aí de sites dark, tem aqui, ó, dark.design. Então, dark.design, aí você vai ter várias referências também. Muito bacana. Uma coisa que eu faço, quando eu estou navegando nesses sites para buscar referência, eu aperto o botão Command, eu imagino que no Windows deve ser Ctrl, e aí eu clico aqui nessa setinha, então ele já vai abrindo aqui vários desses sites. Facilita para que eu consiga abrir vários sites ali e visualize. Esse daqui, diferente da busca lá que eu comentei com vocês sobre o Pinterest, né? Eu entendo isso aqui como uma busca mais funcional, onde eu consigo realmente ali navegar no projeto, ver como é que funciona a questão das transições, das subpages, como que trabalha ali a consistência. Então por isso que é importante você estar navegando nos projetos, por isso que é importante você ter uma lista também dos seus sites favoritos ali para você buscar essas referências. Veja aqui, ó, travou o texto, vai dando os detalhes. Olha que massa essa forma que eles colocaram aqui o depoimento, então passando aqui por trás do texto, mantendo ali a questão de uma boa legibilidade também com o uso aqui de
de alguns gradientes, elementos. Então, eu achei isso aqui bem criativo. Se você falar assim, pô, mas não dá para ver o depoimento da Lila, provavelmente ele está rotacionando aqui nesse principal. É a mesma lista, só que uma você consegue visualizar melhor. Eu achei isso muito criativo e vou copiar. Se copiar não, tô brincando. Mas, né, dá pra gente poder acrescentar. Aí só voltando aqui, é o dark.design. Olha, esse daqui é bem legal também. Goodlie. Não vou saber pronunciar certinho não, mas goodlie.website. Só que, então, né, me incomoda um pouco essa questão da navegação aqui ser meio que, sei lá, ilimitado. Eu posso ir pra qualquer lado, eu fico perdido. Eu não sei se eu já vi aquela referência. Vai ser muito no feeling, né? Se eu olhar para uma referência aqui e falar assim, meu, isso aqui tá legal, vou abrir ela para poder visualizar. Mas assim, é um site que tem uma coletânea muito boa, moderna, minimalista, algumas coisas, então futurista. Olha essa aqui, que massa, vamos abrir essa aqui pra gente ver. Ficou meio estranho, né? Não sei. Sei lá, tá meio estranho aquela arte ali, né? Mas enfim, né? Vocês entenderam. Então, bem massa também. Olha aí. Bem estilo Apple essa, né? Então legal, talvez você nem precisa abrir a referência, você vai passando o mouse aí, entendendo se vale a pena. Caramba, olha isso, mano. Os caras é muito brabo, né? Nossa, imagina pra processar isso tudo. Então a internet muito brabíssima. Agora eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque assim, não muda muito de um site para o outro, mas o que muda é a própria coleção que esses sites têm. Por isso que é legal você tá acompanhando vários, né? Para você não ficar ali limitado. Então vamos lá, ó, Seesaw, muito bom. Então você separa aqui também por categorias, tem busca. Ó, fiquem atentos a essa dica também. Quando você tiver um site bem legal que você tiver criado, que tem ali o design bem refinado, que vocês pegaram o processo que a gente ensina ali no Design Boost e tudo mais, então você pode submeter uma página. Eu costumo submeter alguns aqui da Insane, mas eu não lembro. Tá principalmente no CSS Winner, tem alguns sites nossos lá. Você conhece aqui então craftwork.design, tem aqui ó, craftwork.design. Então, vejam como muda, né, também, de um para o outro. A internet é vasta, infinita. Alguns se repetem, então esse aqui tá aqui também, do Stripe, porque Stripe também é referência pra caralho, velho, isso que é foda. Então o Stripe tá aqui, mas de resto tem, assim, bastante novidade. Esse aqui também é do MetaMask, ele aparece em vários lugares. Então, muito bom também. Esse aqui ficou do Ribbit, muito bom. Cara, esse daqui não tá atualizando tanto, bentogrids.com, não tá atualizando tanto, infelizmente. Mas aqui tem uma boa coleção de Bento Grids, principalmente desses que tem esses efeitão aí super modernoso, né? Tem muitos aqui que são do Pixel Point, não são do Pixel Point. Tá legal. Ó, referências de SaaSframe.io, só de páginas que falam sobre SaaS. SaaS são esses sistemas, né? Então vão seguir mais ou menos ali o mesmo padrão de sempre mostrar telas de sistema, algo nesse sentido. Mas é legal você ver essas referências para entender também o que você consegue fazer diferente. Percebe que esse aqui está indo para o horizontal, as imagens aqui mais horizontal. Eu gosto bastante dessa referência aqui porque eles colocam essas abas aqui e ficou bem fácil de identificar que são tabs e tudo mais. Muito bom. E alguns colocam, por exemplo, a imagem mais aqui no topo e tal. Então não tem assim realmente uma única forma da gente apresentar ali as telas de um sistema. Nos últimos que eu fiz aqui, por exemplo, ao invés de ter a tela do sistema, o pessoal pediu para poder inserir um vídeo. Esse aqui não tem nenhum o que falar, esse é da Hully, projeto aí da Pixel Point também, mais uma vez sendo citado aqui no vídeo. Vamos lá, The Best Saspo. Então também aí uma coleção também, uma coletânea aí enorme de boas referências. Então esses são os sites que eu deixo aí armazenado. Ó, esse aqui eu confesso que eu não estou usando tanto não, a Awards, eles fazem sites muito diferentes, assim, que acabam fugindo um pouco ali da usabilidade, que é um pouco mais tradicional pro mercado nacional, ou então, assim, no sentido mesmo de ter uma navegação que às vezes é tão quebrada que é muito mais para ganhar prêmio do que para ser um site funcional de fato. Esse daqui, lens.dev. Comenta aí, galera, se vocês têm mais sites aí que vocês utilizam para buscar referências. Esses aqui são os que eu mais tenho utilizado no momento. Tem o Hero, quer ver? Acho que eu não trouxe aqui, ó. Supahero.io, só
Websites Hero Sections Library. Não sei porque ele não tá aqui, deixa eu jogar aqui para cima, beleza? Então só de seções heróicas, né? Só do Hero Section, que é aquela primeira seção, a seção principal. Então tá aqui também. Tem algumas referências aí. Ó, esse aqui não tem nem o que falar, né, galera? Então assim, tá aí algumas partes que eu utilizo. Comenta aí se você já conhecia algum também, se você conhece algum outro que não apareceu nessa lista que você usa muito. Bora trocar essa ideia também pra gente poder colaborar aí com a nossa comunidade. É importante lembrar que esse processo de buscar inspirações, ele é muito mais pra gente poder destravar a criatividade, pra gente realmente encontrar ali uma linha visual legal pro nosso projeto com base nessas referências e inspirações que a gente está buscando, mas que a gente tem um limite ali também entre a inspiração e uma cópia. Então você vai inspirar, vai extrair o melhor, conectar com a identidade do seu projeto também, para que seja um projeto único. E assim, no máximo ali a inspiração no sentido de, tipo assim, como as coisas funcionam, como que a informação é exibida, às vezes um elemento ali de background, as composições em si. Então tomem cuidado com isso para que seu projeto não fique muito semelhante àquela inspiração. Entenda que você vai usar uma inspiração, uma coisa às vezes muito pontual. Como eu falei, a questão da inspiração que é funcional, então ver como as coisas funcionam, inspiração visual para entender como que você vai montar ali uma composição. Beleza? Bom, esse é só um dos conteúdos interessantíssimos que temos aqui no canal, então não deixe de seguir, porque estou sempre trazendo novidades, temos lives, temos conteúdos de IA. Não esqueça também de deixar um feedback, um comentário, deixa o like aí também e até o próximo vídeo.